Olá, sejam muito bem-vindos ao Legal Pod. Eu sou Patrícia Marques, estou aqui com Carlos Braga. Oi, Pati. Olá, pessoal. Estamos aqui novamente, né? Sim. E agora, de casa nova. De casa nova. A partir de agora, a gente tem um novo endereço, um novo local. E a gente está aqui para trazer qualidade, continuar trazendo informação. E agora de casa nova. Teremos variedade de estúdios, né? Sim, as próximas gravações tem alguns outros locais que a gente foi convidado para participar, para levar o nosso podcast. Então, a gente vai agora também começar a trazer novidades de novos locais, né? Sim, sim. É isso aí. E antes de começar também, né, Paty, aproveitar para agradecer os nossos apoiadores, né? Exato. Pedir pro pessoal rodar a vinheta pra gente, por favor, Renan. E hoje temos uma convidada muito especial, doutora Ticiane Andrade, seja bem-vinda. Doutora Ticiane é executiva jurídica com mais de 20 anos de experiência no setor financeiro. Atua atualmente como head das áreas jurídico, compliance e riscos no Itaú Gestão de Ativos, o IGA, né? Onde lidera iniciativas de inovação com IA generativa, agentes no-code e automação jurídica inteligente. Que legal, vai poder agregar bastante para nós com o tema de IA hoje. Para a gente é um tema muito atual e que vem aí que ainda está mexendo com muita gente, né? Eu estou ansiosa por esse bate-papo. Nem fale. Que legal. Doutora, obrigado por estar aqui com a gente, de ter aceito o nosso convite. Fala um pouquinho quem é a Ticiane, conta um pouquinho pra gente da sua história, da sua vida um pouquinho. Se apresente pro pessoal. Acho que primeiro agradecer o convite. Estou muito feliz de estar aqui hoje, participando do meu primeiro podcast. Nasci em Salvador, então eu sou baiana. Há mais de 24 anos estou no mercado, no mundo corporativo. Entrei no grupo Itaú aos 20 anos, foi meu primeiro emprego. E comecei em Salvador, né? Comecei toda a trajetória lá. E escolhi o direito mais por uma questão de preferências do meu pai. Meu pai queria muito que eu fosse, ou escolhesse medicina, ou escolhesse direito. Mas assim, no fundo, desde pequenininha, eu sempre quis ser bancária. Né? Eu brincava de banco em casa, eu adorava ir no banco, pegar aqueles boletos aqueles papéis para fazer depósito, eu chegava em casa, brincava. E meu pai era bancário, né? Meu pai trabalhou a vida inteira no Citi. Então, eu acho que eu cresci muito com essa vontade. E acabei, depois, por uma influência dele, escolhendo o direito. Mas também, assim, muito porque eu tinha ali uma vontade muito grande de resolver problemas reais, problemas que realmente fossem de uma magnitude maior. E eu imaginei que trabalhar com direito pudesse ajudar nesse sentido. E sempre fui muito curiosa. Né? Então, acabou unindo o útil ao agradável. Você conseguiu unir o seu sonho de bancário com o direito, que era... Muita coincidência. Que legal. E o direito, você optou antes de entrar no Itaú? Ou foi em conjunto? Você estava no Itaú quando você iniciou a faculdade? Não, direito não, foi antes. Foi 2 anos antes. Você já iniciou a faculdade? Isso. Tem uma história engraçada que é o porquê que eu entrei no banco, né? Eu estava fazendo ainda a faculdade e... por um motivo ou outro, meu pai falou, não, vou tomar o seu cartão, a mesada, andei dando umas extrapoladas, né? Coisa de adolescente. E fui procurar emprego, assim, falei, agora eu quero ser independente, né? E nessa busca eu acabei encontrando o banco. Então, foi meu primeiro emprego. E foi daí que eu entrei. E aí, depois que eu entrei no mundo corporativo, não teve mais volta, né? Foi uma paixão, assim. Uma paixão. E aí o direito acabou servindo muito, porque eu consegui unir o útil, né? Unir o meu sonho a algo que eu realmente consegui ali ser muito útil nisso. Que legal. E esse período todo, até hoje você permaneceu no Itaú? Sim, estou há 24 anos. Caramba, que legal. No grupo Itaú como todo, né? Há 2 anos o Itaú criou uma nova empresa, que é a IGA, Itaú Gestão de Ativos. E eu fui convidada para criar o jurídico nessa empresa, montar uma estrutura jurídica que no começo era bem pequenininha, ou seja, só eu, mas que depois foi crescendo. Então, ao todo, com 22 anos de Itaú jurídico, né, mais 2 anos de IGA. Sempre no mundo jurídico, né, nunca fui de outras áreas. No Itaú sempre percorreu ali, sempre ficando dentro do jurídico.
Comecei no contencioso, na verdade, fazendo operações jurídicas durante um tempo. Depois eu saí de Salvador, fui para o Rio de Janeiro, assumi o contencioso. Fiquei um tempo no Rio. Depois do Rio, fui para São Paulo e assumi o consultivo. Então, eu tenho uma passagem aí nesses 22 anos de contencioso e consultivo. E consultivo. A faculdade você não terminou, então, em Salvador? Eu terminei em Salvador. Ah, terminou em Salvador? Terminei em Salvador. Antes de ir para o Rio? Antes de ir para o Rio, eu cheguei a me tornar coordenadora em Salvador. E aos 29 anos eu fui para o Rio. Ah, legal. Então teve uma vivência ali em Salvador importante. Importante. Né? Que bacana. E aí você então passou pela questão de toda a digitalização do processo, tudo lá dentro do banco, a questão da digitalização do PJC, do processo em si, né? Porque do físico para o digital. Sim. Eu sou da época ainda do físico, tentar com os processos. Dos processos no braço, assim, foi bem nessa época, assim, passa um filme na cabeça quando a gente lembra disso, né? Nem parece que hoje a gente... Não, quem digital, começa a estudar hoje nem imagina por tudo que nós passamos. Não imagina. Às vezes perde os autos e aí não recupera, enfim, você tem que... era muito difícil. E hoje, como é muito fácil e a gente já está nesse mundo há muito tempo... não dá nem para lembrar muito do sofrimento, mas quando você para assim, fica, nossa, existia isso mesmo, né? Eu tava lembrando esses dias, a gente tava conversando lá no escritório, saiu uma sentença, era publicada a sentença, às vezes por motivo de você precisava de uma cópia dos autos, né? Às vezes... E aí o prazo da sentença já estava correndo, você tinha que estar em outro estado, depender de um correspondente, já passava 2, 3 dias para chegar a cópia, para você, às vezes, elaborar um recurso. E hoje é muito fácil, né? Hoje eu tenho um recurso. Se a pessoa entra lá se for desorganizada e quiser fazer no dia, ela consegue, porque o processo está tudo ali, né? Ela consegue acessar o processo digitalmente e cumprir o prazo, né? E antigamente não, né? Antigamente era algo que realmente você fala para as pessoas hoje... dependia de... demandas externas, né? Você Total. Não, e era prazo, era corrido, não era dia útil. Verdade. E você, se você não tivesse atento, não tivesse a cópia do processo arquivado no escritório... Você imagina um escritório naquela época conseguir apoiar com um contencioso de um banco gigante. Devia ser loucura, eu tenho né? até uma história curiosa sobre o processo físico, porque... numa certa época, a gente tinha lá uma necessidade muito grande de levantar depósitos judiciais. E os depósitos judiciais, né, você dependia do processo físico, que muitas vezes estavam em arquivos. Total. Arquivos esses até que... Hoje, até hoje tem muita coisa. E eu lembro muito que, numa certa época, eu cheguei aí no arquivo, me candidatar, ajudar para conseguir buscar um processo físico, porque a gente tinha muito dinheiro ali dentro, a gente precisava levantar. Então, eu fui até o depósito e tentei ajudar, né? Aí a gente achou o processo, esse processo foi enviado para a vara e aí eu consegui fazer os trâmites. Mas também se eu ficasse esperando, talvez até hoje eu não... o processo sumiu, ninguém achava. Ali na década de 90, principalmente, depois do começo dos anos 2000, muitas vezes, se você pegasse, por exemplo, um processo trabalhista, né? Que tinha depósitos recursais. Quando chegava na fase de execução... às vezes o escritório não pedia a compensação daqueles valores que eram pagos e muitas vezes até a maioria não pedia, né? Até mesmo pela falta de informação, porque você tinha que ter a cópia integral, você tinha que estar com o processo ali atualizado para saber, às vezes, prazo de 48 horas, por exemplo, para pagamento, né? Então você tinha que estar com a cópia ali. Se você não tivesse, o cara solicitava para a empresa o pagamento da execução e encerrava a pasta. E esse dinheiro foi ficando. Muita grana deve ter ficado, né? Não, a empresa que não fez o trabalho depois... Ainda tem muita dificuldade, né? Existe muito desse dinheiro parado, né? Mas até existe... Em 2019 saiu uma lei, que é o prazo que tem até 2029, se eu não me engano, para conseguir pedir quem tem depósito recursal, esses valores parados, né? Porque depois vai ser transferido tudo para a União, né? Então, é tudo dinheiro ainda oriundo daquela época. Porque hoje em dia também o depósito judicial e o depósito recursal, tudo é automatizado. Já é automático hoje para você levantar. É mais um legado mesmo daquela época. E era muito dinheiro. Sim. Eu imagino.
E isso aí hoje o trabalho é teoricamente muito menor, né? Eu acho que com a policy não tem mais também, né? Com as apólices recursais. Né? Hoje com a pólice recursal mudou a forma, a dinâmica dos depósitos recursais, né? Mas quando era no processo físico, era muito dinheiro foi ficando para trás, ficou muito dinheiro na mesa, né? Isso é... E essa chegada, porque assim, eu também acompanhei, né? Bom, enfim, acho que todos que estão aqui na sala, a gente acompanhou essa transição do processo físico para o processo digital, né? E agora a gente está vendo uma modificação do mercado, não só no processo em si, mas também nas atividades diárias no escritório ou dentro da empresa, ou até mesmo dentro do escritório de advocacia. Da sensibilidade que você tem, de tudo que você está caminhando, está vendo, está ouvindo e participando de projetos, né, dentro de uma instituição tão importante. Isso voltado para a IA, né? Como é o grupo do Itaú. Como que é a IA hoje? Como você sente a chegada da IA? Ela realmente vai roubar lugar de muitas pessoas? Ou ela está vindo realmente para potencializar, trazer ferramenta que vai potencializar, trazer muita maior agilidade, vai ajudar a pessoa a entregar com maior qualidade um trabalho, né? Como que você está vendo e está sentindo tudo isso, né? Bom, eu acho assim, eu sempre estive envolvida de alguma forma com tecnologia, então eu venho acompanhando o que a tecnologia traz de bom, muito ligado aqui à Dejur, porque minha vida toda eu estou em departamento jurídico, né? Nunca tive vivência em escritório. Mas eu vejo também no mercado, a tecnologia como um todo, ao longo dos anos, ela sempre trouxe ali uma vantagem, seja de eficiência, seja de qualidade. Mas eu acho que a chegada da IA generativa, e aqui fazendo um corte para o mundo jurídico, né, ela é diferente de tudo que eu já vi, de tudo que eu já experimentei, né? Há 2 anos mais ou menos que eu comecei a estudar IA generativa. E eu acho que é uma das primeiras vezes que eu consegui ter um entendimento do que a IA generativa estava ali trazendo e do potencial dela. Eu fiquei assim um tempo ainda em choque. A primeira coisa que vinha na minha cabeça, assim, o que vai ser do dia de amanhã, né? Porque eu descobri o potencial do que a IA generativa podia fazer já há algum tempo. E a primeira vez que você tem este contato com a realidade, assim, que você conhece mesmo, você fica Tem gente até que entra em pânico, dá um desespero, o que eu vou fazer amanhã? Então, eu fiquei um tempo pensando assim, como é que eu vou me manter útil no mundo que a IA faz o que eu faço, né? Eu imagino você, que já estava 2 anos estudando e quando vê chegando de verdade. Era uma coisa, há 2 anos era uma coisa bem longe, digamos assim, né? Tava ainda longe Tava ali. meio solitária nesse desespero. Exato. Quando você tem algo que você está acompanhando e chegou... Deve ser assustador mesmo. Foi. E eu fiquei muito reflexiva. Eu pensei, como é que eu vou me manter útil no mundo com IA? E, principalmente, né, como é que eu posso me manter essencial? E aí eu comecei um processo de descoberta, principalmente de descoberta do meu repertório interno, da minha visão de mundo, da experiência que eu tive ao longo desses anos. Porque tem uma coisa que eu acho que a gente precisa deixar muito claro, né? A IA, principalmente a IA generativa, aqui falando e fazendo um recorte para o mundo jurídico, ela não é um guru, né? Ela é um espelho. Então, ela é um espelho muito do que você já é e do que você já tem. Então, se você tem um repertório, se você tem um contexto, se você tem um bom vocabulário, se você tem uma história de vida e principalmente uma visão de mundo, aí ela vai te potencializar, ela vai aumentar a sua inteligência, ela vai te trazer uma capacidade ali de você resolver problemas complexos, ela vai te dar, eu brinco que é meio que um QI as a service, né? Ela vai te dar ali ela vai aumentar a sua capacidade argumentativa, mas para isso você precisa saber perguntar. Eu não sei se vocês sabem qual é a idade hoje, a faixa etária hoje que mais está usando IA. Não, a faixa etária não. Entre 40 e 60 anos. Olha que legal. E isso tá linkado. Eu tenho 45 anos, né? Então eu sou uma usuária, quanto mais hoje de IA. Isso tá linkado muito ao repertório e à visão de mundo. A extensão vocabular, o contexto. Porque se a IA generativa, ela
ela permite que você faça uma pergunta, que você, enfim, que você consiga ali conversar com ela. Quem tem contexto, quem tem repertório, está fazendo hoje um uso muito mais inteligente e eficiente da IA. Porque hoje eu vejo a IA muito me complementando, elevando o meu pensamento e o meu alcance, né? Algumas pessoas ainda acham que a IA é simplesmente, vai responder uma pergunta, vou criar um conteúdo. Mas eu acho que você pode fazer um uso muito mais potente dela. Exato. Né? Imaginar que você tem até outro dia eu estava assistindo um evento de uma empresa de tecnologia grande e tinha uma turma lá bem famosa, ligada a treinamentos de executivo, e eles estavam falando sobre a história do QI, né? O QI do brasileiro, a média, ele está entre 80 e 90, é uma das menores médias do mundo, infelizmente, mas ok, né? Aí eles estavam falando sobre o QI do Einstein, sobre o QI do Elon Musk, falando sobre o QI da IA. Né? Então, a IA tem um QI aproximado ali, quando fizeram um teste, de mais ou menos 400. Então, se você tem um QI, vamos lá, que você tem um QI até bonzinho ali de 100, né? Para a média nossa. E você consegue colocar os 400 da IA a seu favor, se você junta as duas coisas, você vai ter um QI de 500 a seu favor. Então, eu acho que o uso mais inteligente hoje que eu posso dizer que a IA traz é esse, é de expandir a sua inteligência, o seu alcance, né? A sua capacidade de resolver problemas complexos, de fazer a diferença nesse mundo. Mas é bem o que você falou, usando com sabedoria, tem que saber usar. Né? E direcionar pelo objetivo correto que você quer ali. A gente está usando muito no nosso dia a dia. Sim, sim. E assustou no começo, me assustou bastante. Mas hoje eu tô conseguindo enxergar que ela pode ser uma aliada. Que ela tem muito a contribuir, né? Ela consegue agilizar tarefas, enfim. As atividades repetitivas são aquelas que, com certeza, ela vai acabar engolindo, né? Um termo meio forte, mas é o que ela vai acabar tendo uma né, predominando. E aqueles que souberem, vejo eu, né, penso eu, que aqueles que acabarem tendo um domínio maior sobre sobre essa ferramenta e como poder potencializá-la, ele vai estar muito à frente, né? Como o paralelo que a gente fez do processo, eu lembro muito disso, a gente teve a oportunidade até de falar em outros episódios do podcast, que eu lembro até hoje as discussões que haviam quando o processo estava se tornando digital. E aí a discussão era, vai tirar o lugar de muita gente para trabalhar. Na época era a discussão principalmente dentro dos fóruns, dentro dos cartórios, dentro das varas, né, de cada um dos tribunais espalhados aí pelo país. E aí tinha essa preocupação, poxa, vai tomar lugar, vai tirar, não vai, como vai ser ou não vai ser. E no final a gente percebeu que realmente não tomou. Ele trouxe facilidades, melhorias e melhorou com que a tramitação do processo e até dos próprios serventuários de quem estava lá pro lado de dentro do balcão fosse melhor para trabalhar, né, com o processo digital. Aí é uma opinião pessoal minha, né? Eu acho que a IA vai passar muito por isso também. É lógico que alguns deles acabou ficando ultrapassado, não conseguiu acompanhar e acabou perdendo espaço. Com certeza faz parte. Isso não tem como. Mas eu digo, na grande maioria, né, você vê que foi realmente um ganho, né? Então eu acho que a IA, a inteligência artificial e tudo que tem de tecnologia vindo aí, ela acho que tem muito a acrescentar, né? Muito a potencializar o trabalho do ser humano, né? Tem. Eu acredito muito assim que a IA generativa, e é bom fazer esse disclaimer que é a generativa, porque às vezes eu vejo pessoas criticando em alguns eventos, assim, as pessoas falando de IA, porque ela resume IA. IA tem há muito tempo, mas aqui a gente está dando um foco à IA generativa, né? A IA generativa, ela vai conseguir... Hoje, eu posso dizer que a IA generativa faz praticamente tudo que eu faço, tá? Eu tenho agentes hoje que fazem absolutamente tudo que eu faço. Mas eu acho que tem coisas que a IA generativa ainda não consegue fazer, né? E são essas as coisas que a gente precisa hoje potencializar, principalmente através da capacitação dos nossos times, né? A nossa própria capacitação. Capacitação, sim. Naquele evento do Siló, eu pensei muitos dias sobre uma mensagem que eu podia levar, porque tinha muita gente ali da área jurídica, tinha líderes, né? E eu fiz um paralelo muito grande com Aristóteles. Não sei se você lembra disso, porque Aristóteles, ele dividia muito o conhecimento em dois. Ele falava do conhecimento científico,
né? Aquele conhecimento através de métodos, ele falava de metodologia, da arte, da ciência, mas ele também falava de um outro, ele chamava isso de techné, né? Mas ele também trazia um outro ali que era a sabedoria prática, o forenesis, né? Que era o quê? Que era a capacidade que você tinha de, ao se deparar com uma situação, usar a prudência e o bom senso para resolver, usar o seu julgamento ético, usar a sua visão de contexto, o que você estava vendo ali nas entrelinhas. Então, eu acho que hoje, quando a gente percebe assim, o que a IA pode hoje fazer, ela pode fazer muita coisa do ponto de vista de aumentar a velocidade, aumentar a escala, tirar suas atividades repetitivas, sim, mas ela também consegue melhorar muito a qualidade da sua entrega jurídica, né? E se você aliar isto, todos esses benefícios que a IA generativa traz hoje com a sua visão de mundo, com algo que é só seu, que é o seu repertório, né? A sua leitura de contexto, o seu julgamento ético, e principalmente, a IA ainda vai depender muito aqui, eu acho que a gente ainda consegue usar a IA para muita coisa, mas tem problemas muito complexos que dependem de toda essa leitura humana, que eu acho que a gente ainda vai precisar muito do ser humano. Então, para mim, o pulo do gato é esse, é você conseguir unir as duas coisas, né? Ter a IA generativa ali muito a favor da inteligência artificial, a inteligência artificial a favor da inteligência humana, né? Então, acho que o caminho é esse. E tem, eu não sei se você pode contar pra gente, né, alguma prática que você utiliza, que nem você disse, né, que você tenta, o seu dia você acaba utilizando os agentes, né? Se você quiser falar um pouquinho dessa diferença que existe dentro, né, essa parte técnica, que é o agente, o assistente, porque existe essa divisão dentro, né? E aí contar assim, algo que você acaba operacionalizando, até como uma dica pro pessoal que está acompanhando, tá bom. que Acho que eu tenho algumas... Eu uso muito mais IA na minha vida, nos meus experimentos pessoais, do que só no trabalho, né? Legal. Porque, enfim, tem muita IA hoje no mercado, mas a gente tem uma preocupação muito grande com segurança também, né? Com o uso de IA responsável, com, enfim, uma série de coisas. Mas eu acho que de tudo que eu uso hoje, bom, eu acho que do ponto de vista do que eu vejo no mercado para advogados, né? Acho que IA para fazer revisão de contrato, hoje a IA consegue fazer uma revisão de um contrato de forma muito acurada. Obviamente não é só colocar lá no prompt, revisa esse contrato, ou construir um agente. Não, você tem que trabalhar um pouco o prompt, né? E colocar alguns guarda-reios também para que a IA não alucine, para que tenha ali uma conferência, né? Mas respondendo a sua pergunta até inicial, né? Sobre a diferença ali de assistente, agente, automação, né? Então, as pessoas confundem um pouco. Então, assim, o ChatGPT, basicamente, ele é uma interface que você consegue conversar com a IA, né? Por dentro do ChatGPT ou de qualquer outra IA dessas, tem o LLM, que é o modelo que está ali por trás, que é mais ou menos, vamos fazer uma comparação, é como se fosse uma biblioteca com todo o conhecimento do mundo. E o ChatGPT ou qualquer outra dessas soluções de IA permite que você converse com ela. Quando você tem um assistente, né, você permite até que esse assistente responda para você várias coisas. Então, você já vai subindo um degrau. E quando você chega no agente, você tem uma solução que faz por você, né? Acho que a diferença é essa. E aí, se você for um pouquinho além, né, para uma automação, uma automação que você tem vários IAs ali, às vezes até tem vários agentes, às vezes até conversando uns com os outros, você tem ali uma solução que resolve o problema do seu departamento como um todo, do seu processo como um todo, né? Então, mas eu acho que a adoção ainda de todos esses modelos, pensando aqui no mundo jurídico, pensando no que eu estou vendo de departamento jurídico, escritório eu não tenho tanto conhecimento, mas departamento jurídico eu acho que a adoção ainda está um pouco... Eu ia perguntar isso para você, qual era a sua sensibilidade em relação ao jurídico, ao uso, à aceitabilidade da IA? Pelo que a gente percebe, a nossa sensação é que estão muito resistentes. O jurídico, pelo que eu estou percebendo, é a área que está mais resistindo. Não aceitando, né? Não acreditando muito que ela veio para ficar e que isso é só o começo. Você tem essa mesma sensação? Bom, eu acho que tem uma diferença muito grande aqui quando você considera grandes empresas, pequenas empresas, escritórios.
Assim, a minha realidade hoje é uma realidade de uma empresa que abraça completamente a tecnologia, né? Abraçou completamente a IA generativa, obviamente, com muita responsabilidade. Então, a minha experiência prática hoje é uma experiência que me leva a dizer que a gente está num caminho, né? Acho que melhor do que muitas outras. Agora, quando eu olho o mercado como um todo, tá? Da mesma forma que hoje a IA, você percebe que o uso maior está ali na faixa do 40 mais, por uma questão de repertório, você também percebe que as empresas pequenas, então os jurídicos que estão dentro de empresas pequenas, talvez estão tendo mais oportunidade de testar e experimentar IA, porque as empresas grandes ainda têm uma questão de governança muito grande, né, de segurança da informação, elas lidam com um liability também maior. Às vezes elas estão em setores regulados, então o cuidado é maior. Acho que tem 3 dilemas que são muito presentes hoje para você adotar IA, não só num departamento jurídico, mas numa empresa como um todo. Acho que tem a questão da IA responsável, né? A discussão toda que está em volta disso, a questão do ROI, porque tem muita gente que ainda fala IA não se pagou, né? Tem gente que ainda só mede tempo, quando na verdade ela deveria estar medindo também a qualidade da entrega, né? E tem também a questão qual é o momento de escalar. Porque antigamente você comprou uma tecnologia, né, aquela tecnologia ela já é, muitas vezes grande, ela já tem um potencial de escala muito grande. E quando a gente fala de IA generativa, o ideal é você começar pequeno. É você pegar pequenos cases de uso, pequenas dores na sua área e começar ali a usar IA para tentar resolver isso. E na medida que esses pequenos agentes, que essas pequenas soluções, elas vão se mostrando com potencial, você vai pensando em ampliar isso. E em determinado instante você vai e escala. Então, tem um processo diferente também para adoção. E tem uma coisa que eu acho também, você falou que ainda vê muitos jurídicos, né, receiosos. Aí uma particularidade que eu vou dizer aqui do que eu vejo de advogados que eu converso, tá, no mercado como um todo. Eu acho que ainda existia ali um pouco de um mixed feeling de não acreditar muito, achar que a IA alucina muito, achar que aquilo ali é artificial, achar que ele vai se tornar um advogado mais raso porque ele está usando IA. Então, assim, eu acho que tem uma mentalidade ainda no mundo jurídico que merece uma evolução. Eu sempre, quando eu escrevo no meu LinkedIn, que eu falo sobre IA, eu sempre falo às pessoas assim, gente, não custa tentar. Aí eu dou até umas dicas, né? Tenta fazer isso. Tenta você colocar alguma coisa que você conhece muito e peça para a IA apresentar para você argumentos novos. Argumentos que você não costuma ver por aí. Pede para ela te trazer algo além. Pede para ela elevar o seu pensamento naquilo que você já conhece muito. E quando eu vejo colegas meus, até que eu provoco muito para poder fazer isso, eles falam, nossa, Tiziane, você tinha razão, né? Porque as pessoas, tem muita gente ainda que acha que é só criação de conteúdo. E que quem usa IA tá ali porque não sabe escrever e vai usar IA para criar um conteúdo. E não, gente, é um mundo completamente diferente, né? Eu acho que a maior alavanca cognitiva que já foi criada na humanidade, para mim, foi a inteligência artificial generativa, tá? E é engraçado que uma palavra que você muda no prompt, ele muda totalmente o seu retorno, né? É muito louco. É a forma de perguntar. Até com base nisso, eu acho que é até legal explicar também pro pessoal, né, que tem com certeza pessoas aqui que estão nos acompanhando que tem já uma vivência, que estão vivendo, mas tem aquele que ainda ou está procurando ou ainda não começou. O que seria alucinar? Os momentos em que a gente percebe ou que identifica que a IA alucinou, né? Tá. Acho que é legal explicar também pro pessoal que está em casa, Tá bom. porque é diferente, né? Você falar que alguém alucinou, né? Vou falar. Eu vou fazer só um disclaimer antes, né? Porque assim, eu falo muito de IA como uma pessoa comum, Sim. que há 2 anos tem muita vontade, muito interesse em aprender IA. Então, eu não me declaro especialista em IA generativa, mas sou aquela pessoa que tem muito interesse. Então, isso é importante dizer, porque às vezes a gente está aqui conversando, eu posso não ter uma precisão técnica muito forte, mas me perdoem aí os especialistas, né? Mas hoje, como qualquer pessoa pode criar soluções com IA generativa, e eu gosto muito de me colocar como prova disso, né? Uma pessoa comum que hoje cria. Então, acho que é importante dizer. Mas, para mim, falando de forma bem básica, alucinação é basicamente quando você vê a IA inventando algo.
Legal. Algo que não existe, algo que, assim, para não deixar de trazer alguma coisa, ela vai lá e traz algo que não existe, né? Que está totalmente fora de qualquer contexto. Mas isso a alucinação, ela era muito presente nos modelos mais antigos. Assim, era muito mais comum e frequente nos modelos mais antigos. Então, quando eu comecei a usar aí a generativa lá atrás, isso era muito frequente. E aí isso criou também esse estigma, talvez, de falar, e alucina muito, né? Ela continua alucinando, sim, mas os modelos mais novos, muito menos, porque eles foram criando mecanismos de evitar. Para diminuir, né? Diminuir. E quando você fala de prompt, quando você vai criar um agente, tem técnicas hoje, vários guarda-reios que você pode usar dentro de um prompt para tentar diminuir a alucinação, né? Eu, por exemplo, eu uso muito técnicas de conferência, de feedback. Tem técnicas que parece besteira, mas às vezes você pedir para ela quebrar a análise em blocos menores. Você pode usar também um agente para confrontar o seu agente, para conferir, né? Você pode ter alguns agentes ali trabalhando para dar um double check, né? Você pode pedir de forma declarada, explícita, olha, se você não encontrar informação, diga que não existe, diga que não tem. Eu acho que tem muita gente bacana, inclusive, que tem cursos aí no YouTube de graça que ensina essa parte de como construir um bom prompt, pelo menos um prompt funcional, que seja útil, né? Otícia, e no seu dia a dia você está usando bastante no trabalho e passando para sua equipe? Muito. Eu acho que é muito importante aqui que o líder dê o exemplo, né? Eu sempre digo que o exemplo arrasta. Se você quer inovar, e hoje acho que o departamento jurídico hoje ele precisa trabalhar a inovação, né? Ele tem que... a IA vai dar hoje uma amplitude muito maior, uma relevância muito maior. Eu gosto até de falar que o futuro do trabalho não tem a ver com sobrevivência, tem a ver com relevância. Então, você pode se tornar muito mais relevante hoje se você usar a IA generativa. E eu carrego uma bandeira que é muito forte, que é o seguinte: todo advogado precisa ser criador de soluções jurídicas. Não basta ser só usuário como no passado, tá? Não basta achar que vai vir alguém de tecnologia, vai vir alguém da ciência de dados, colegas que vão criar por você. Você tem que ter ali sua soluçãozinha, começar pequeno, mas eu acredito muito no advogado gerando esta inteligência. Por quê, gente? Por causa do contexto, né? Quem é melhor para criar um agente jurídico do que o próprio advogado? Sim. Ainda mais que hoje, com 2 cliques, você cria um agente, né? O mais importante é o quê? Você criar um prompt. E o prompt nasce do seu contexto, do seu repertório, da sua visão de mundo. Então, assim, eu vejo muito o advogado hoje como esse arquiteto, esse curador da inteligência jurídica, sabe? Legal. O prompt, ele nada mais né? Explicando também, falando um pouquinho para o pessoal, que é o momento que você tem ali para fazer a pergunta para a IA ou trazer os parâmetros daquela análise ou daquilo que você está pesquisando. E é o momento que você tem ali de realmente como se você estivesse dialogando, conversando com ela e pedindo aquelas informações ou aquela análise, né? Mas um ponto, sendo bem legal também de falar sobre a parte de alucinação, que eu acho que é importante a gente trazer, porque muitos advogados começaram a utilizar também para auxiliar em buscar muitas vezes jurisprudência ou para ajudar a desenvolver o raciocínio num determinado tópico de uma peça ou da contestação ou de um recurso, né? Então, às vezes, utiliza daquela inteligência dela para auxiliá-lo naquela escrita, né? E aí, muitas vezes, ela está buscando e trazendo, ela não encontra uma jurisprudência, por exemplo, e aí ela acaba inventando, trazendo ela cria aquela que você quer, acaba trazendo de maneira mágica, né? E muitos colegas, ou pelo menos aconteceu recentemente, que juízes identificaram isso dentro de uma manifestação de uma peça processual, e aí teve, né, enfim, tiveram consequências porque realmente não conferiu, não releu, não fez aquele duplo cheque. Então, aquele que também está utilizando e quer utilizar dessa ferramenta, é importante saber que ele continua estando ali, né? Ele precisa ler, ele precisa revisar, ele precisa muitas vezes desconfiar, às vezes refinar a pesquisa dele
dentro do portal de algum dos tribunais que ele ali está procurando a jurisprudência, porque muitas vezes isso, né? Mas é fazer a curadoria, né? Ela Como acaba a Tice trazendo falou. de uma maneira muito pronta e ali ela acabou alucinando, né? Eu diria a você que por mais que eu tenha hoje vários agentes que façam o que eu faço, a supervisão humana ainda é fundamental, essencial. Não dá para simplesmente hoje você... Eu acho assim, economiza muito tempo. Então, coisas que eu levava 3, 4 horas, eu levo 50 segundos. Mas isso só me dá vantagem competitiva, tipo, para eu parar ali, cortar aquelas 3 horas eu usar com outras coisas e, obviamente, parar e fazer uma revisão. Checar a fonte, assim, a IA traz muita coisa bacana, mas você tem que checar a fonte. Se ela traz um artigo e você não vai lá e checa, então, assim, não dá, né? Isso eu acho que ainda é básico pra gente. Acho que advogado tem uma responsabilidade muito grande. O nosso dever aqui com o nosso cliente de prestar uma atividade de qualidade, seja para uma empresa, seja para um escritório, seja dentro de um escritório, é muito grande. Então, assim, hoje a IA, ela tá me dando velocidade, ela me dá escala. Eu consigo já usar ela para aumentar a qualidade da minha entrega, mas não prescinde ainda do ser humano. E a própria OAB, ela recomenda, né, que a gente tenha ali, para qualquer tipo de automação, a gente tem ainda a supervisão humana, um advogado validando. É dessa forma como eu penso, que eu uso hoje. E mesmo fora, né, nos meus projetos ali pessoais, nas minhas investidas, eu gosto muito de testar, de experimentar para estar sempre atualizado sobre tudo que há. Né, de mais, vamos dizer assim, todo dia um ou mais de uma ou algumas IAs são lançadas, né? É quase impossível você conseguir se atualizar, se acompanhar todas, mas é muito bom você estar nesse mundo. Eu, por exemplo, eu uso muito na minha vida pessoal. Eu viajei agora para Disney com minha filha e eu usei o meu chat GPT ali, ele me salvou, assim, ele fez com que a minha viagem fosse muito mais eficiente. Olha que legal. Muito mais eficiente, assim, sabe? Eu não perdi tempo com muita coisa que antigamente eu perdia. E eu pude ali pegar aquele tempo e dedicar para viagem, para minha filha, para poder curtir, né? Que bacana. Tice, e outra dúvida. Para você que está acompanhando há uns 2 anos já, que você disse, está acompanhando. Então, você já tem... você não se colocou como uma especialista, mas podemos dizer perto da gente que é. Uma especialista. O que você espera, o que você enxerga? Porque você já tem autonomia nesses 2 anos aí, você já tem uma certa bagagem que eu acho que te possibilita enxergar aí um futuro que, de repente, a gente que chegou agora, que está vendo agora, não enxerga. O que você enxerga para o futuro em relação à IA? Bom, do prisma da IA, e acho que a gente pode falar aqui do prisma da IA e do prisma do ser humano, tá? E do advogado. Acho que do prisma da IA é cada vez mais surpreender a gente, tá? Todo dia tem uma solução que surpreende ainda mais. Uhum. Então, acho que a IA, ela é hoje, para mim, um superpoder, né? Então, assim, eu encaro muito a IA desta forma. Quando a gente fala do prisma do ser humano, eu acho que o grande problema do ser humano ainda é estar afim de abraçar a IA, né? De receber a IA e ver que a IA pode ser esse superpoder. Eu acho que o humano ainda precisa desenvolver muita vontade. A nossa adoção à IA ainda está baixa. Então, eu acho que o ser humano ele precisa ainda se dedicar um pouco mais ali a experimentar, a conhecer a IA, né? Então, assim, acho que ainda está... E ele precisa começar, nem que seja na vida pessoal dele, né? Uhum. Até levar para a vida profissional, fazer pequenos casos. Quando eu falo do advogado, aí eu acho que é essencial, tá? Porque, assim, para mim, ser técnico é essencial, é o básico. Uhum. Mas ele não vai ser mais o que vai tornar a pessoa diferenciada, tá? O que vai tornar a pessoa diferenciada é um conjunto de coisas, né? Eu brinco que você precisa ali ter uma mentalidade operacional, independente de você ser do contencioso, você ser do consultivo. Eu acho que essa mentalidade operacional, ela precisa existir. Isso está ligado a você ter uma visão de eficiência. Então, se você pode fazer mais com menos, se você pode ter uma IA ali cuidando de tarefas repetitivas e liberando o seu tempo para depois você pegar aquele resultado ali, conseguir resolver problemas complexos. Isso te permite te conectar mais com os negócios da empresa, né? E conhecer mais os negócios da empresa, estar próxima, essa conexão humana que vai ser tão requerida no futuro, uhum. né?
Até porque não adianta você ter uma inteligência técnica se ela não está linkada ali a uma inteligência de negócio, né? Para, de fato, causar o impacto que o negócio espera. Eu brinco que o advogado também, ele precisa ter a consciência de que ele não pode ser um gargalo de decisão, um gargalo de execução. E, às vezes, como o negócio já está num ritmo muito acelerado com o uso de inteligência generativa, se o advogado também não acompanhar, eles vão ficar em ritmos opostos, né? Então, eu acho que o advogado ele tem que pensar que a IA está ali para dar a ele velocidade, escala, mas também qualidade da entrega dele. Então, eu acho que essa mudança de mindset, ela precisa existir. Né? E para isso ele precisa começar, é só começar, sabe? Existem as versões gratuitas, né? Pode acessar lá, por exemplo, o ChatGPT, que é uma das ferramentas, né? A pessoa pode entrar, fazer o cadastro ali e começar a testar, né? Começar a utilizar, começar a fazer as perguntas, pegar cursos, acompanhar vídeos no próprio YouTube, onde tem pessoas ensinando, e aí começar a testar e se familiarizando com a ferramenta, né, eu acho que é um primeiro passo muito importante, né? O conteúdo gratuito no YouTube hoje, ele está de alto nível. Tem muita gente boa falando de IA generativa, treinando. Tudo que eu aprendi, nesses 2 anos, foi conteúdo gratuito de YouTube. Que legal. Tem bastante gente bacana lá que ensina a usar essas ferramentas. Geralmente eu assisto um vídeo de 15 minutos, ele vai dizendo, faça isso, faça aquilo, eu vou lá fazendo. Replica. Quando eles falavam de código, de Python, eu não entendia nada daquilo, eu só ia fazendo os passinhos e no final o negócio ficava enorme e mágico. Porque se teve uma coisa que a generativa trouxe, foi essa democratização do acesso à tecnologia, tá? Você não precisa hoje saber programar, você não precisa... eu brinco muito que para uma advogada tá aqui falando de IA, é disruptivo, né? De IA generativa, construindo agentes, modelo, automação. Eu brinco com todo mundo que se eu consigo, qualquer um consegue. É possível, né? É possível. E aí, quando você fala pra gente que o maior público que está se interessando, tendo acesso 40 a mais, me abre uma preocupação muito grande em relação aos estudantes, né? Porque já é um baita desafio estudar o direito, se preparar para a OAB e começar na área. Imagina esse pessoal que está chegando agora, se formando, passando por tudo isso, que a gente sabe que é um esforço, que é difícil, e ainda com o desafio de entrar com essa nova frente que é a IA. Qual o conselho que você pode deixar para esses estudantes, para esses jovens que estão entrando aí? Eu tenho uma filha de 15 anos, né? E até outro dia eu não deixava muito ela usar o ChatGPT, porque eu ficava preocupada se ela já tinha maturidade para usar, se isso não ia prejudicar o pensamento crítico dela, o desenvolvimento. Só que, assim, eu tô até revendo um pouco isso hoje, porque eu acho que é inevitável, né? Acho que não tem como a gente não... dar as costas, né? Dar as costas para isso. Eu acho que eu faço um favor muito maior para ela se eu começar a direcionar ela para como que eu acho que aquilo pode extrair, como é que ela pode extrair bons frutos da IA. Mas hoje existe uma preocupação sobre as pessoas que estão saindo, sim, de faculdade, não só do direito, como de outras profissões, sobre a questão dos cargos de entrada, né, em várias empresas, como é que isso vai ser no futuro. Tem pesquisas que dizem, tem autores que falam que daqui a 5 anos não teria mais cargo de entrada em empresas, né? E eu acho que o exercício que hoje todos precisam fazer, inclusive é um dos pontos que eu tenho desenvolvido muita pesquisa, é como dar alternativa para essas pessoas que estão chegando agora. Então, assim, se não vão ser mais as competências, os hard skills que nos colocaram aqui hoje, não serão mais os mesmos dessa garotada que está entrando agora, que está saindo daqui a um tempo. Quais são esses hard skills, esses soft skills que a gente deveria estar desenvolvendo e olhando, inclusive, para a faculdade, para ver se a faculdade está preparando essas pessoas para este futuro que vai ser bem desafiador, né? Então, assim, tem um gráfico do Fórum Econômico Mundial que ele traz quais são os soft skills que vão estar em alta até 2030 e quais são aqueles que vão estar em desuso.
tem muita coisa ali que vai estar em desuso, que é o que ainda o jovem está aprendendo na faculdade, né? Que foi o que levou a gente até aqui, mas não é que vai levar esse pessoal para o futuro. Sim. Então, eu acho que essas pessoas, elas vão precisar muito buscar ali desenvolver soft skills ligadas a esta nova necessidade. E ela está muito em construção de repertório e pensamento crítico, né? Acho que ela está muito voltada nisso, aprendizado ativo, começar a usar a IA, começar a ter vontade, curiosidade para usar a IA. As empresas, elas Sim. vão continuar precisando de pessoas que tragam esse lado humano do julgamento, do repertório, da visão de mundo, só que são pessoas que estão saindo agora, ela nem construiu ainda a visão de mundo, então como é que ela pode fazer? Então, eu acho que é um desafio, tá? Não existe uma resposta. Hoje, por coincidência, os meus projetos que eu tenho ligados à educação, eles estão muito voltados a esse público que está chegando agora. Como que a gente constrói uma arquitetura de repertório? Porque é fácil falar assim, você precisa ter repertório, tá? Mas como é que você vai conseguir? Tem algumas técnicas no mercado. Tem algumas técnicas que existem hoje. Acho que a gente vai ter que começar a resgatar coisas de várias disciplinas para meio que orientar essa galera aí que está vindo, né? Para falar assim, olha, agora as competências que você vai precisar aprender são outras, né? E onde eles podem acessar esses conteúdos? Eu acho assim, bom, tem bastante coisa no YouTube, como eu te falei, tem sites de desenvolvimento pessoal. Particularmente, eu gosto muito de uma influência que é empresária, não sei se você conhece, já ouviu falar da Luana Carolina. Ela tem 25 anos. Ela fala muito sobre desenvolvimento pessoal e profissional. Ela tem um canal, enfim, ela tem milhões de seguidores. E ela acho que ela dá muitas saídas sobre como que você hoje consegue desenvolver essa sua visão de mundo, esse seu repertório único. Que legal. Basicamente, eu acho que assim, hoje o método mais clássico para você desenvolver isso é a leitura, né? A leitura é o que vai te dar repertório, é o que vai te dar vocabulário, é o que vai te fazer você associar depois, abrir sua mente e poder contribuir. Mas assim, é um desafio, tá? E aí agora a gente vai ver cenas dos próximos capítulos, né? Porque é o que você falou. Enfim, as pessoas vão ter que se mexer, vão ter que realmente se atualizar, ter no mínimo curiosidade para poder ver o que pode ser implementado no seu dia a dia, seja no profissional, seja no pessoal, e utilizar desse benefício das facilidades realmente que a inteligência artificial tem aí para propor para a gente, né? Para trazer para a gente. Muito legal. E, doutora, a gente tem um quadro aqui nesse momento. Eu vou pedir para o pessoal da produção para a gente para rodar a vinheta, que é: que história é essa, doutor? Roda a vinheta, Renan, para a gente, por favor. Que aqui é um momento que a gente tem para poder partilhar e falar um pouquinho de alguma história, ou seja, ela é interessante, engraçada, algo legal que na sua vivência aí, né, que é uma experiência muito legal de 24 anos, para compartilhar com a gente. Bom, acho que tive tantas coisas bacanas nesses últimos anos, mas teve uma coisa curiosa que me aconteceu e que eu acho que serve para mostrar que nem sempre existe só um caminho para você chegar onde você quer, né? Quando eu ainda estava em Salvador, eu tinha muita vontade de vir para São Paulo, né? Queria muito. Eu sempre tive, todos os meus chefes sempre foram daqui, eu era meio que sozinha lá. Depois eu acabei tendo um time e tal. E aí, uma certa vez, a minha gestora de São Paulo me chamou aqui para um jantar. E ela me contou que tinha uma vaga para assumir uma posição gerencial aqui, que ela achava que eu era a pessoa ideal, perguntou se eu queria vir. E ela fez todo esse cuidado, por quê? Porque eu tinha uma família em Salvador, já era casada, né? Então, não ia ser tão fácil, assim. Você tem que fazer várias contas, avaliações, se é o que você quer mesmo, né? E eu fiquei muito empolgada com aquilo. Eu falei, nossa, é meu sonho. Eu não quis demonstrar na hora, assim, mas eu falei, não, vou conversar lá em casa. Até porque eu precisava conversar com meu marido, né? Falar assim, vamos, né, e tal. E aí, conversei e tal. Quando estava quase tudo certo, teve uma mudança na empresa e eu não fui. E aquilo me entristeceu muito.
Só que tem uma frase que eu gosto muito, que é assim, só o tempo ele vai conseguir dizer se o que te sucedeu foi bom ou ruim. Às vezes parece que quando acontece alguma coisa com você e que você fica triste, decepcionada, nossa, né, a pior coisa aconteceu comigo e tal. Mas naquele momento você não tem certeza se aquilo foi pro bem ou pro mal. Sim. E depois daquilo, aconteceu de eu ir pro Rio de Janeiro, a convite de uma ex-gestora minha, dois anos depois eu fui convidada para ir pro Rio. E no Rio de Janeiro eu tive o maior case da minha vida. Eu me tornei gerente lá, eu fui promovida. Foi um momento que eu vivi em essência o que era ser uma advogada de contencioso, o que era ser uma gestora de contencioso. Eu assumi, na época eu ainda era coordenadora e o gerente da área saiu e eu consegui assumir a cadeira dele, ter a vivência e logo depois eu fui promovida. Então, assim, depois de um tempo eu vi que aquilo que me machucou muito, que me deixou muito triste por não ter conseguido aquela vaga gerencial em São Paulo, na verdade, no futuro se reservou a melhor coisa que poderia ter acontecido comigo. Porque talvez em São Paulo eu não tivesse de cara a experiência que eu tive no Rio. O Rio foi um desafio, assim, acho que foi o maior desafio da minha vida, o maior case da minha vida. Acho que trabalhei muito, tinha um time de 25 advogados. Sabe que contencioso de massa, você tem ali uma litigância muito forte, né? Então, assim, foram 5, 6 anos que eu fiquei no Rio que foram muito importantes. Para depois vir para São Paulo já com essa experiência e poder, de fato, seguir aqui a carreira aqui dentro. Então, nem sempre existe só um caminho para você conseguir o objetivo que você quer. E, às vezes, coisas que você pensa, puxa, né, foi ruim isso aqui. Mais tarde, você se parar um pouquinho, alguma coisa acontece ali e te revela que foi a melhor coisa que podia ter acontecido. E eu acredito muito a isso, tá? Legal. Que legal. Isso aí é importante, que legal. E Tiziane, conta pra gente também, a gente já tá chegando ao final, mas a gente queria saber como que é a Tiziane aos finais de semana. Tem um hobby, tem alguma paixão, tem algo que você fala, pô, isso aqui, eu sei que inteligência artificial com certeza deve ser um lugar que você gosta de estudar e de relaxar ali, mas com a sua filha, como que é a Tiziane aos finais de semana? Bom, eu sou bem diversificada. Inteligência artificial basicamente é meu almoço, meu café da manhã, almoço e jantar, né? São as horas que eu mais paro, assim, eu consumo bastante coisa. Final de semana eu acho que primeiro minha filha, mas ela também é uma menina que gosta muito de ler, de ficar no espaço dela. Ela ficou ali a semana toda na escola, sábado, domingo também ela quer ficar na dela, fazendo as coisas dela. A gente é muito parecida com isso, né? Então, ela fica lá na dela fazendo as coisas, a gente tem os nossos momentos. Mas, assim, eu acho que eu leio muito, eu estudo muito, obviamente, mas eu acho que eu leio bastante coisa. Eu leio coisas diversificadas, eu leio clássicos, eu leio livro técnico. Tem um fato muito curioso da minha vida, que é que eu sou fã do BTS, uma banda coreana de meninos, de sete meninos, né? Eu assisto muito dorama. E eu digo curioso porque é uma banda que tem valores muito parecidos com o que eu aprecio, né? Eu sou ARMY, para que vocês... Acho que vale eu contar aqui rapidinho o que é ser ARMY. É uma legião de fãs do BTS. São milhões de fãs espalhados no mundo todo, né? E é uma banda que ela demonstra uns valores muito especiais. É uma banda que você consegue enxergar neles muito forte a resiliência, a gratidão. Eles são defensores da inclusão. Eles já foram eleitos, na verdade eles foram escolhidos pelo presidente lá da Coreia do Sul para falar na ONU sobre o futuro dos jovens. Então, são garotos que traduzem valores muito, muito fortes. Eu me identifiquei com eles basicamente na pandemia, né? A pandemia eu comecei a assistir dorama ali, porque todo mundo teve que achar um hobby extra em casa, né? Você ficava em casa o dia todo, ou você assistia aquelas lives lá, né? Que eram, ou você fazia alguma coisa. Eu comecei no mundo de dorama, e aí me apaixonei, porque quando eu assisto dorama eu meio que desconecto de tudo. Conheci através do dorama o BTS, fiquei fã muito da história deles, de quem eles são e dos valores que eles representam e da importância que eles têm hoje para o mundo jovem. Muita gente, eu já ouvi testemunho de muito jovem que
estava ali numa condição muito ruim psicológica e ouvindo o BTS, as músicas e histórias deles, conseguiram sair daquele lado ruim, daquela situação ruim. Eles têm uma mensagem muito inclusiva também. Que legal. Então, eu sou muito fã do BTS também. As ARMYs aqui que forem assistir a gente aqui. É uma legião mundial de fã, tá? As ARMYs, que fiquem o meu alô para elas. Então é isso. Acho que a minha filha, livros, IA, BTS, dorama. Eu sou da geração sanduíche, que minha mãe mora comigo, minha filha e minha mãe. Então eu sou mãe da minha filha e mãe da minha mãe. Sabe aquela geração sanduíche que você tenta equilibrar as duas coisas? Sim. E uma cachorrinha chamada Julieta. Eu me dedico a todos eles no final de semana. E os meus amigos também. Eu tenho poucos amigos aqui em São Paulo, mas são amigos do mundo profissional que a gente trouxe, né? Do banco para a vida. Mas que de vez em quando aí a gente faz algumas coisas também juntos. Legal. Que bacana. Muito bom, muito bom. Bom, que legal, Ticiane. Obrigado por compartilhar, por falar de um tema muito importante, né? Que é algo que você está vivendo no dia a dia. Então, para a gente é muito legal poder compartilhar e trazer para quem está acompanhando. E até fica como dica ou até como incentivo para que os advogados, as advogadas, enfim, o público em geral, todos que estão aqui nos acompanhando, que comecem a enxergar também essa opção da inteligência artificial, da IA, no seu dia a dia, né? Eu acho que isso realmente é uma quebra aí de paradigma e que tende aí nos próximos anos a estar cada vez mais presente na vida das pessoas. Sim. Obrigado por compartilhar a sua história de vida, sua vida profissional. Eu que agradeço o convite, fiquei muito enriquecendo honrada. muito o nosso programa, o nosso episódio. Obrigado. Obrigada. Que legal. E para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada. Continue nos acompanhando, porque o próximo também está imperdível. Até a próxima, pessoal. Tchau, Até, tchau. tchau.